Na aula de hoje, nós veremos os fatores modificadores do limite de resistência à fadiga. O limite de resistência do corpo de prova, SL, nos ensaios de fadiga, ele é diferente do limite de resistência à fadiga da peça. Essas diferenças são devidas ao tipo do material, ou seja, a sua composição, a variabilidade, a base de falha, a sua manufatura, ou seja, o método de manufatura, se aquela peça passou por um tratamento térmico, a condição de superfície, se ela teve algum tipo de acabamento, se tem alguma concentração de tensão, ao ambiente que vai ser utilizada aquela peça, ou seja, a temperatura ambiente, se é um ambiente corrosivo, tempo de relaxação, estados de tensão, ao projeto do elemento, ou seja, tamanho, forma, velocidade de operação que ele estará sujeito, também as concentrações de tensão. Então, todos esses parâmetros fazem com que o limite de resistência à fadiga da peça seja diferente do corpo de prova. Esse limite de resistência à fadiga da peça será menor do que o limite de resistência à fadiga do corpo de prova. Então, nós determinamos o limite de resistência à fadiga do elemento da peça em função de alguns fatores, Ka, Kb, Kc, Kd e Ke. Então, nós multiplicamos esses fatores pelo limite de resistência à fadiga do corpo de prova para obter o limite de resistência à fadiga da peça. Então, o Ka é o fator de modificação devido à condição de superfície. O Kb é o fator de modificação devido ao tamanho do elemento. O Kc é o fator de modificação devido à carga, ao tipo de carga que aquele elemento estará exposto. O Kd é o fator de modificação devido à temperatura, condição de temperatura com que o elemento mecânico ou peça estará sujeito na condição de operação. E o Ke é o fator de confiabilidade. Quando nós temos um elemento mecânico, eles podem possuir diferentes tipos de tratamento em sua superfície, diferentes do corpo de prova, que é polido na direção axial. Então, nós temos que fazer essa correção para cada tipo de superfície. Então, o fator Ka, ele depende de dois parâmetros, A e B, e nós corrigimos em função da resistência à tração. Então, por exemplo, se a peça que nós estamos querendo corrigir o limite de resistência à fadiga for uma peça que foi forjada, nós temos que usar o fator A, se a gente considerar em megapascal, de 272 e o expoente B de menos 0,995. E, utilizando a resistência à tração, nós obtemos o fator de superfície Ka para esse elemento nessa condição de superfície forjado. Então, nós temos aí para elementos laminados a quente, usinado ou laminado a frio e retificados. Já o fator de tamanho, Kb, ele vai ser diferente para cada tipo de elemento, conforme a carga que está sendo aplicada. Então, por exemplo, para flexão e torção, o efeito do tamanho vai ser determinado para um diâmetro entre 2,79 e 51 milímetros por 1,24 vezes o diâmetro elevado a menos 0,107. Se o diâmetro estiver entre 51 e 254 milímetros, nós determinamos Kb igual a 1,51 vezes D menos 0,157. Então, isso para uma seção circular. Quando o carregamento é axial, nós não temos o efeito do tamanho da peça. Então, Kb vai ser igual a 1 e não vai ter influência no limite de resistência à fadiga. Para carregamentos que não são rotativos, nós temos que determinar uma dimensão efetiva, que nós chamamos de DE, para estimar o Kb. Então, quando nós temos uma seção circular, essa dimensão efetiva ela é dada por 0,370 vezes o diâmetro dessa seção. Se a seção for prismática, nós teremos 0,808 vezes a raiz de H vezes L. E aí, o que nós fazemos com essa dimensão efetiva? Nós pegamos e inserimos essa equação lá na equação do Kb para flexão e torção. Então, diante do cálculo da dimensão efetiva, para carregamentos não rotativos, nós calculamos o Kb pela equação para dimensões efetivas que derem entre 2,79 e 51 milímetros, usamos 1,24 vezes D efetivo elevado a menos 0,107. Para dimensões efetivas entre 51 e 254 milímetros, usamos Kb igual a 1,51 vezes D elevado a menos 0,157. Já o fator de carga, o Kc, nós utilizamos para flexão o Kc igual a 1, visto que o ensaio padrão
para determinar o limite de resistência à fadiga, ele é feito em flexão. Então, se a carga a que o elemento estiver sujeito for de flexão, o Kc vai ser igual a 1. Se for uma carga axial ou torção pura, nós temos um Kc de 0,85 para carregamento axial e torsional 0,59. O fator de temperatura, Kd, nós sabemos, né, que a resistência à tração ela é influenciada pela temperatura. E o limite de resistência à fadiga também é influenciado pela temperatura. E ambos são afetados nas mesmas proporções. Então, se o limite de resistência à fadiga do elemento não for conhecido, nós temos que corrigir a resistência à tração, ou seja, para a temperatura ambiente, e depois a gente encontra o limite de resistência à fadiga em função dessa resistência à tração já corrigida pela temperatura. Então, lembrando aí que o limite de resistência à fadiga é de meio vezes a resistência à tração para aços em que a resistência à tração é menor do que 1.400 MPa. Lembrando que em temperaturas baixas, a fratura frágil tem forte possibilidade de ocorrer e em temperaturas altas, o escoamento ele deve ser investigado primeiro. Aqui nós temos, primeiro vamos olhar aqui nesse gráfico, a resistência à tração, a resistência ao escoamento, os eixos temperatura e uma relação resistência à temperatura de operação sobre a resistência à tração na temperatura ambiente. Esse ponto aqui é o ponto de temperatura ambiente, esse ponto aqui no eixo. Observem que a resistência à tração ela varia muito pouco até determinada temperatura e depois ela vai cair bruscamente. Já a resistência ao escoamento, ela vai diminuir sempre, vai diminuir continuamente à medida que a temperatura ambiente aumenta. Então, em caso de temperaturas operacionais muito mais altas do que a temperatura ambiente, a gente deve investigar primeiro a resistência ao escoamento. Então, vejam aqui, a relação ST sobre SRT é o que nós teremos de Kd. Então, conforme aumenta a temperatura, nós teremos um Kd menor, ou seja, maior vai ser a influência da temperatura no limite de resistência à fadiga. Aqui nós temos o fator de confiabilidade, o KE, que leva em consideração o espalhamento dos dados do limite de resistência à fadiga, o SE, em relação à resistência à tração. Então, lembrem do gráfico aqui que nós vimos lá no início do tema de falha sobre fadiga. Então, quanto maior a confiabilidade, menor vai ser o limite de fadiga, pois nós teremos um K mais baixo, para garantir que a peça não falhe. Então, aqui nós temos o espalhamento, né, dos dados, e é isso aqui que nós temos que levar em consideração para determinar esse fator de confiabilidade. Então, nós levamos em consideração esse espalhamento, ou seja, da resistência à fadiga, do limite de resistência à fadiga em relação à resistência à tração. Então, aqui é o eixo do limite de resistência à fadiga e aqui o eixo da resistência à tração. Então, se a confiabilidade for de 50%, o fator de confiabilidade KE vai ser 1. Então, não vai afetar o limite de resistência à fadiga, corpo de prova, em relação ao da peça. Porém, isso não garante que a peça não vá falhar. Então, quanto maior a confiabilidade, menor vai ser o KE. Ou seja, isso vai diminuir o limite de resistência à fadiga da peça, garantindo que a peça não falhe. Então, finalizamos mais uma parte do estudo de falha sobre fadiga. Bons estudos e até a próxima aula.